E aí, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui nos preparando para a nossa OAB 47 e hoje eu quero comentar com vocês 5 questões de direito processual civil, todas elas falando sobre a audiência de conciliação e mediação. Assunto importante aqui para a nossa prova, claro, só trago assuntos importantes, né, para a FGV e atuais, tá bom? Então vamos lá, já resolvendo essa primeira questão que diz o seguinte, olha só. José, cadê? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Mais um pouquinho, pronto. José, ele ajuizou uma ação de procedimento comum em face de João, manifestando interesse na autocomposição, né, no acordo ali entre as partes. Após verificar que a petição inicial preenche todos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designou a audiência de conciliação. Tá. Então, sobre o caso acima, é correto afirmar que a audiência de conciliação somente pode ser realizada por meio presencial. Não, aqui a gente já mata a questão porque essa audiência ela pode ser por meio presencial, mas também pode ser por meio virtual, não há problema nenhum. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Isso aqui é verdade, tá? Então, se alguém tem uma audiência marcada e não comparece, né? Você deixou o juiz lá esperando, deixou todo mundo esperando, isso é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. E o que isso vai implicar para quem for considerado, né? Foi inserido aqui neste ato? Será sancionado com multa de até 5%. Não, aqui está o erro. Por quê? Porque é até 20%. Essas coisas até hoje caem em prova, não tem jeito. A gente precisa memorizar. Até 20%, tá bom? João poderá manifestar seu desinteresse na audiência de conciliação por meio de petição, apresentada com 15 dias antes de antecedência contados da data da audiência. Olha só, para que essa audiência não seja marcada, é necessário que tenha o desinteresse de ambas as partes, do autor e do réu. Aqui eu não estou lembrado se o autor manifestou interesse. Aqui, ó, ele manifestou interesse de autocomposição. Ou seja, se o autor ele deseja ter a autocomposição, então vai ter. Por quê? Porque basta um desejar. Ou seja, se o autor ele fala bem assim, eu não quero essa audiência de conciliação. E depois o réu fala, não, mas eu quero. O juiz vai marcar. Aqui, como foi o próprio autor que desejou essa audiência, por quê? Porque ele deseja a autocomposição, então nem precisa perguntar para o réu. Por quê? Porque ele desejando ou não, vai ter a audiência e pronto, acabou. Então, ele pode manifestar o seu desinteresse? Neste caso, não. Ele poderia manifestar o seu desinteresse se o autor ele dissesse que não quer essa audiência de conciliação, e aí sim, o réu, ele que vai definir. Ele quer audiência, então vai ter. Ele não quer audiência, então se manifesta no sentido de que não quer, que aí não haverá audiência. A pauta das audiências de conciliação ou mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 30 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Não é esse prazo aqui, daqui a pouco nós vamos conferir. A audiência de conciliação deverá ser feita com antecedência mínima de 30 dias, certo? Devendo ser citado João com pelo menos 20 dias de antecedência. Isso aqui está correto, é o nosso gabarito. Questão muito boa que deu para fazer uma revisão muito boa aqui, tá? Aqui, ó, mínimo de 30 dias, máximo de... e a audiência aqui com pelo menos 20 dias. Bom, a letra D aqui que ficamos de ver, né? Aqui, ó. São 20 minutos, né? Lá foi colocado 30 minutos. Beleza? Mais uma questão aqui, hein? A ajuizada em face da fazenda pública demanda envolvendo direito que admite a autocomposição, que é exatamente do que nós estamos falando, né? Sobre a possibilidade de um acordo, de uma conciliação. E não sendo o caso de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Por quê? Porque se for esse o caso aqui, nem adianta você querer marcar a audiência, porque já vai ser indeferido logo de cara. O juiz da causa determinou a aceitação da pessoa jurídica de direito público, né? Pode ser aqui o Estado, o município, a União, e designou a audiência de conciliação, por entender que era possível a resolução do conflito por autocomposição. Então veja que por muito tempo existia uma certa dúvida. Será que o município ele pode fazer um acordo com o particular? Então, por muito tempo se entendeu que o município, o Estado, a União, o ente federativo, ele não podia fazer esse tipo de acordo. Ou seja,
eles deveriam apenas seguir o que diz a lei. A lei diz que é para fazer isso, então pode fazer. A lei diz que não pode fazer, então não pode fazer. Só que hoje já existe isso positivado em leis de que a administração pública, ela pode sim, em determinados casos, pode estabelecer uma autocomposição sem problema nenhum. Existem casos que não pode, mas aqueles casos que pode, se é possível a autocomposição, então é possível também a audiência de conciliação. Tá? Então, nesse quadro, é correto afirmar que o juiz da causa atuou equivocadamente? Não, pode cortar, cortou, pronto, corretamente. Corretamente, uma vez que a audiência de conciliação deve ser designada independentemente de se admitir ou não a autocomposição. Errado, né? Por quê? Porque se não, naquele caso concreto, não se admite a autocomposição, então não vai ter. Correto, uma vez que, em relação à fazenda pública, é obrigatória a designação de audiência de conciliação. Não é obrigatória. Corretamente, uma vez que a fazenda pública pode resolver o conflito por autocomposição. Sim, esse aqui é o nosso gabarito. Mais uma questão. Essa aqui caiu na OAB em 2023. Luísa ajuizou ação de cobrança contra Ricardo. Em sua petição inicial, informou que não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Ou seja, se Luísa já falou bem assim, ó, não quero, agora ela passou a batata para o Ricardo. O Ricardo que vai decidir se vai ter ou não vai ter essa audiência. Se ele falar que quer audiência, vai ter. Se ele falar que não quer, não vai ter. Ricardo, por sua vez, apresentou manifestação informando que possui interesse. Não, pronto, acabou. Vai ter audiência. Diante do interesse formalizado pelo réu, o juiz competente designou data e local para a realização da audiência. Então, considerando o caso narrado, Luísa não precisa comparecer, errado, não deve comparecer, errado, só sobraram essas duas. Deve comparecer, sob pena de ter seu processo extinto sem resolução de mérito por falta de interesse processual. Não é esse aqui, né? Talvez queira confundir aqui com o processo do trabalho, porque no processo do trabalho, se o autor ele não comparece, aquele processo ele é extinto, tá bom? Então não é essa aqui. Deve comparecer à audiência de conciliação ou mediação e, caso de forma injustificada não compareça, será sancionada com multa, tendo em vista que a sua ausência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. É exatamente essa aqui. Mais uma. Joana, irresignada com sucessivos atrasos no pagamento de encargos que deveriam ser realizados com Augusto, em sede de contrato de prestação de serviços, decide ingressar com ação de cobrança. Interposta a petição inicial e sem qualquer indicação do desinteresse na autocomposição, então ninguém falou que, aliás, na petição inicial, né? Na petição inicial ela não falou que não quer a autocomposição, consequentemente a audiência de conciliação. O juiz agenda de forma automática a audiência de mediação. Intimados, Joana e Augusto mantêm-se inertes quanto à manifestação. Então, chegado o dia da realização da audiência, Joana decide não comparecer, pois permanece muito incomodada com as atitudes anteriores de Augusto e não deseja adentrar em qualquer tratativa de solução. Então, diante dessa circunstância, não há qualquer consequência a Joana. Sim, marcou a audiência, tem que comparecer. O fato de Joana não ter comparecido resultará em posterior pedido de retratação em juízo a Augusto, que prontamente esteve presente na audiência. Não é. Ela não deve se retratar para outra parte, até porque isso aqui é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. O problema nem é com a outra parte, o problema é com a justiça. A ausência de Joana se mostra devidamente justificada. Não. A ausência injustificada de Joana é considerada ato atentatório à dignidade de Augusto. Não. É ato atentatório à dignidade da justiça. E aqui a aplicação da multa não é de até 10%, é de até 2% do valor pretendido da causa. E não é em favor da outra parte, é em favor do próprio Estado, tá? Estado aqui, ou Estado mesmo, ou a União. A ausência injustificada de Joana é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, podendo resultar em aplicação de multa de até 2% da vantagem econômica pretendido ou valor da causa em favor do Estado ou da União. É exatamente esse aqui o nosso gabarito, tá bom? Não confundir, tá? Ato atentatório à dignidade da justiça com a litigância de má-fé. Na litigância de má-fé, primeiramente, a multa ela é diferente, ela não é de até 2%, ela é de 1 a 10%. No mínimo 1, no máximo 10%, tá? E como ali na litigância de má-fé, a parte que é
inserida nessa situação é uma parte que está tentando assim ludibriar não somente a justiça, mas também a outra parte. Então, existe uma relação, que é uma relação até importante para a gente conhecer, e na litigância de má-fé, o valor não é destinado ao Estado, mas é destinado a outra parte para poder reparar a qualquer tipo de prejuízo que ela tenha sofrido, tá? Mas nesse caso aqui, do ato atentatório à dignidade da justiça, esse valor será revertido em favor do Estado ou da União. Por que não existe município? Porque não existe justiça municipal. Ou é justiça estadual ou é justiça federal. Maria ajuizou a ação em face de José, sem mencionar na inicial se pretendia ou não realizar audiência de conciliação ou mediação. Assim, o juiz designou a referida audiência, dando ciência às partes. O réu informou ter interesse na realização de tal audiência, enquanto Maria, devidamente intimada, quedou-se silente. Chegado o dia da audiência de conciliação, apenas José, o réu, compareceu. Então, essa questão aqui vai se repetir, né? Vamos ver aqui, ó. Não existem consequências, existe. Caso não compareça nem apresente justificativa, Maria será multada em até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Essa aqui. Diante da ausência da autora, o processo deve ser extinto. Não, se fosse o processo do trabalho, seria isso aqui. Diante da ausência da autora, a audiência de conciliação ou mediação, as alegações apresentadas pelo réu na contestação serão consideradas verdadeiras. Não é essa a consequência. Isso aqui. Beleza? Mas aí, 5 questõezinhas aí de direito processual civil, beleza? Espero que vocês tenham ido bem. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.